Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no restaurante La Tambui, para almoçarmos hoje convidados. Kleber Pires, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, e nosso grande amigo aqui, Higino França, proprietário e tradicional aqui em Brasília, com a Casa da Moldura. Ô Kleber, a Associação Comercial, a gente, aqui tem esse negócio, a gente acompanha muito o trabalho de vocês. E como é que está para o ano de 2016? Nós esperamos que 2016 venha a ser melhor do que 2015. E não tem muito segredo, o segredo é o trabalho. Enxugando as despesas para sobreviver. Estamos atravessando uma crise como nunca visto na história de Brasília, a história do Brasil, que eu diria que é uma crise política e não financeira. Estamos aí num país promissor, com muita riqueza natural e que nós temos que acreditar em nós próprios, sairmos da zona de conforto e continuarmos a luta para termos dias melhores. Gente, nós estamos em crise, é crise política, é crise financeira, qual é a crise que nós estamos vivendo, Gino? É uma questão de visão das coisas. O Brasil é um país que está sempre ascendendo, sempre buscando e sempre ainda atrás do primeiro mundo. Então nós temos que avançar muito. Então, como muito bem disse o presidente, Kleber Pires, a gente tem que encarar a coisa de frente. A solução é trabalhar, é enxugar despesa, é saber comprar mais do que nunca. Então, o grande segredo do empresário brasileiro hoje, especialmente o empresário do Distrito Federal, que fica, eu não sei se é privilégio, sofrer dos dois lados, por força da ingerência do governo do Distrito Federal e por força da ingerência do governo federal. Então nós estamos no meio de um corredor polarizado. A carga é dupla? A carga é dupla? Além de ser dupla, ela é adiantada. Como a gente compra mercadoria de fora, muito pouco se produz aqui, a empresa que emite a nota lá, ela já cobra o imposto e manda o boleto para a gente ressarcir. Além de ter que pagar, você paga adiantado. Sim. Quando eu pago adiantado, eu deixo de investir no meu próprio negócio, porque eu estou pagando antecipadamente o tributo. E segundo, a carga por si só é muito alta. E o terceiro, o benefício que hoje nós temos com o retorno desses recursos é muito pequeno. Inclusive, Kleber, a sua briga com relação a esse retorno dos serviços é que é infindada, porque a questão do estacionamento, a questão da segurança, e nada funciona, né, Kleber? E mais uma vez o empresário paga a conta. A alta carga tributária, o governo tem uma facilidade muito grande de taxar e sobretaxar. Então se observa que nós temos hoje o combustível mais caro do país devido a mais 3% de aumento. Isso tudo entra na composição do preço, e tantos outros produtos. Eu estou falando de produtos que agrega e mexe na vida econômica de todo e qualquer empresário, de todo e qualquer cidadão. Ô, Higino, nós temos percebido uma corrente de empresários indo para o Goiás. Aí fica aqui pertinho, na região metropolitana, nas cidades aqui do entorno, se utiliza desse poder de consumo de Brasília e os benefícios que estão dentro do estado de Goiás. Você já se sentiu atraído? Você que é um homem de 27 anos de Brasília, de comércio. Pela própria estrutura imobiliária do Distrito Federal, você veja que é tudo muito mais caro do que só atravessar a rua e for para o Goiás, certo? Então, a gente é sempre tendencioso a buscar uma coisa que nos facilite. E outro detalhe também, essas iniciativas que o governo tem tomado ao longo dos anos de distribuir lotes para empresários, hoje já é esgotado. Já não se perpetua mais. O Prodef, O Prodef. Por quê? Quantos por cento estão fechados? Ou tem aquele velho galpão sem nada, só para cumprir... Você vai ali no Polo JK, é um exemplo disso. Só especulação. Esse é um dos fatores. Não existe um governador com peito de ir lá e dizer, você não está usando, nós vamos desapropriar e vamos devolver. Não tem. Não apareceu ainda esse governador com esse peito. Imagina você diminuir isso e pegar e botar 300 metros para você produzir aquilo que você estava produzindo, que todo mundo queria. No entanto,
não se consegue viabilizar essa questão. A questão do espaço, por exemplo, dando uma abrangência maior a essa situação. Um dos problemas do comércio hoje mais denso do Distrito Federal é o estacionamento. As áreas comerciais hoje do Distrito Federal, o seu governador, são ocupadas em 90% pelos donos de loja e pelos funcionários das lojas. Qual a ideia? Você transforma essa área em zona azul com 2 horas de franquia. Em 2 horas você ou qualquer cidadão dá conta de ir na farmácia, dá conta de entregar um trabalho, resolver um problema num cartório, dá conta de fazer uma compra de uma roupa, dá tempo de fazer alguma coisa. E esse comerciante, onde é que ele vai? Ele vai para a área residencial, ou seja, o governo não vai investir nada, não vai mudar nada, ele simplesmente, o cara, em vez de estacionar aqui, na 410, ele vai comercial, ele vai estacionar na residencial. Ah, vai lotar. Não, esse cidadão na 410 vai trabalhar. Então, quando ele estiver saindo para trabalhar, o cara do comércio está chegando. Quando o cara estiver chegando do trabalho, o cara do comércio está saindo. E as vagas hão de aparecer. O investimento é de plaquinhas. E a pessoa que vai anotar vai ser paga pelo arrecadamento das posteriores a 2 horas. Isso até como um compromisso, como um plano de governo, de estabelecerem esse novo modelo de compartilhar o uso dessas vagas, que o comércio hoje ele morre por falta de acessibilidade. Nós temos sentado por diversas vezes com a Secretaria de Mobilidade. Por último, o secretário Marcos Danta tem se empenhado bastante para encontrar o modelo correto para se aplicar isso aí, mas eu começo a ficar meio entristecido, porque nós já estamos falando em 15 meses do atual governo e as coisas não estão tão próximas de acontecer. As reuniões são de forma bastante técnica e, enquanto isso, o próprio Estado está deixando de recolher, o empresário está deixando de vender, estamos deixando de gerar, eu diria que, centenas e centenas de empregos, onde é um desejo das entidades. E, Kleber, talvez a resistência, né? Porque isso é uma resistência, quer dizer, é uma coisa que, dentro desse planejamento, desse projeto, seria até uma coisa fácil, né, de ser resolvida e ser implantada. Talvez o problema não seria do governo, a resistência do governo não seria ter que depois oferecer à população um transporte público de qualidade e eficiente. Eu não tenho dúvida que a partir do momento que eu tiver esse incômodo de ter que largar o meu carro alguns metros de distância do meu trabalho, que tiver que pagar um estacionamento rotativo, que eu vou optar por usar mais o transporte coletivo. Então nós ficamos naquele, não podemos implantar a Zona Azul, porque nós não temos transporte coletivo de qualidade. E não se implanta um transporte coletivo de qualidade, porque nós não temos o número de passageiro que gostaríamos de ter. Então são coisas que andam junto, porque nós precisamos de atitude para fazer isso acontecer. Esse, entre aspas, medo, se traduza com uma certa incapacidade e enrijecimento da máquina pública. Porque esse exemplo que eu dou da questão das quadras, certo? De você usar a área residencial para isso, o investimento são de placas, aquele ferrinho com a placa lá, e o cidadão que vai anotar. O cidadão que vai anotar vai ser pago com recurso do estacionamento arrecadado lá. Então falta atitude, coragem, determinação. No meu entendimento é esse. E outra coisa, para que esse medo todo faz experiências? Seleciona 8, 10. Se em 3 meses não der... E vê, o investimento não é alto. Eu acho que o que falta é vontade. Coragem, gente. É coragem. Isso que eu ia perguntar. Dinheiro, se é tão barato, não precisa de tanto dinheiro, então falta somente o quê, Kleber? Coragem e determinação. Eu acho que para ser um gestor você tem que ter atitude. Eu quero dizer a vocês que nós temos hoje 82 lojas fechadas no setor comercial. Isso é falência múltipla das empresas. E o que precisamos hoje é de colocar em prática, simplesmente dentro do plano piloto, tem mais de 2.500 lojas desativadas. E o fator número 1, falta de estacionamento público. Número 2, falta de segurança pública. E o terceiro fator, isso pesquisa que fizemos de loja em loja, a alta carga tributária. Observe vocês que o empresariado ele não está preocupado com a alta carga tributária. Ele paga, mas o que eu gostaria de ter era retorno. Se tivesse retorno, com toda certeza, geraríamos mais emprego, onde boa parte dos investimentos hoje são aplicados
diretamente na segurança, com monitoramento, com empresas particulares. São essas coisas que o empresário tem que tomar iniciativa para que ele resguarde o que é o dele. Se o governo quer obrigar a fazer o marco geral não faz, o empresário vai lá e faz a nível de cada um de suas. E observe vocês, onde é que está o dever do Estado? A nossa Constituição é clara, direito do cidadão à propriedade, o dever do Estado nos garantir essa propriedade, que não tem feito mais uma vez. Presidente Higino, nós vamos para um breve intervalo aqui e na volta gostaria de abordar com vocês a questão das ruas, das manifestações e o impeachment que está rodando aí, né, e a influência disso dentro do processo do comércio, né, o empresário, se vai sofrer mais ou menos, ok? Então nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos aqui do intervalo do quadro Almoço Conosco, Tendências de Negócio, no restaurante Latambui, aqui no Espaço Gourmet do Parque Shopping. Hoje estamos recebendo Kleber Pires, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal e um dos mais tradicionais empresários daqui de Brasília, Higino França. Vamos falar um pouco, Kleber, a associação foi muito atuante no Vem para as Ruas, né? Então vocês participaram muito dessa questão do Brasil Limpo e esse caminhamento do impeachment é um bom resultado? Sem dúvida não é o que a Associação Comercial do Distrito Federal desejaria aos brasileiros, mas não poderíamos sermos omissos em não dar o nosso grito também. Esperamos que o crescimento retome e observa-se que dentro de algumas movimentações eu posso lhe dizer a todos que o Brasil ainda tem jeito. Então é um país que tem uma riqueza natural que ninguém irá tirar, homens e mulheres trabalhadores. Temos um percentual, eu diria que muito pequeno, em cima de um número bastante considerável de brasileiro, muito pequeno de ladrões, que vem saqueando os cofres públicos. E o lugar deles está sendo mostrado para todo mundo, a República de Curitiba. Independente de ser PT, PSD, independente de qualquer PDB. situação, nós temos aí, eu diria que uma salada mista. Aquele que roubou do Estado, que saqueou o cofre público, que tirou vidas da saúde, que tirou recursos aí da educação, ele tem um destino certo, cadeia, independente de quem quer que seja. E a associação comercial não tem partido. Nosso partido é o Brasil, é o empresário, é o povo, é o desenvolvimento. Então nós acreditamos muito que dias melhores virão. Higino, esquecendo um pouco do homem empresário, agora vamos falar do homem político, né, que você é um profundo conhecedor, né, da nossa política, da política local, da política nacional. Como que você vê o impeachment dentro do ponto de vista econômico? A presidente ainda teria, mesmo que não seja caminhado, nem, desde que não seja o impeachment deferido, a presidente ainda teria condições de governar ou ela perdeu qualquer possibilidade de governabilidade? Eu acho muito difícil a presidente Dilma conseguir reverter o quadro de esperança do povo brasileiro no governo dela. Eu acho muito pouco difícil, muito pouco provável. Primeiro, as evidências dos membros dirigentes que hoje estão aí no poder, sejam eles diretamente ligados ao partido da presidente ou não, de ir para a cadeia. As evidências são fortes. E eu louvo o fato das instituições brasileiras hoje estarem em condições de dar à população a resposta que sempre foi dada. Acabou o tempo do Procurador-Geral da República ser um engavetador. O momento hoje é de mostrar, e o papel hoje muito importante que tem as mídias sociais, que pautam hoje parte da imprensa. E a grande mídia está apertada, né? A grande mídia está acuada, porque sempre esteve à disposição dos que pagavam mais para eles. Dos conglomerados multinacionais, dos conglomerados bancários, dos conglomerados que faziam com que ela girasse enquanto máquina. Massacrava com aquilo que ela era paga para fazer. Esta é a minha opinião. E essa pauta, quer dizer, se não for respeitada, né, com até os pequenos blogs, né, a mídia social,
as grandes, né, os grandes veículos, elas podem cair em descrédito, né? E essa questão específica do impeachment da Dilma, eu acho que hoje ele tem que ser visto como a saída para o problema. Eu acho que não é a saída, mas nós não temos outra alternativa. Porque a saída da Dilma coloca os mesmos numa cadeira. A mudança geral não acontece com uma eleição, até porque quem seriam os candidatos? Os mesmos. Os mesmos. Então acho que o importante, e aí fazendo um pouco de projeção para o futuro, é um investimento no velho ASPB, Ordem Social e Política Brasileira, nas escolas, para mostrar para essa garotada que vai ser eleitor daqui para frente, mais na frente, o que são as instituições. E a reforma política. Nós temos que acabar com campanha privada de eleição. Nós temos que botar o voto distrital para que o camarada tenha o seu reduto e só dali que ele vai tirar os votos. E não o cara ter voto do Gama, a Planaltina, de Santa Maria, a São Sebastião. Acaba não tendo compromisso com nada. Então, há uma série de ações que precisam ser tomadas para que a gente consiga ir melhorando a qualidade do nosso voto. E hoje você já tem um voto muito mais qualificado, não tenha você a menor dúvida, muito mais qualificado. E mais qualificado ele ainda será quando nós tivermos a oportunidade de levar esse conhecimento institucional para as nossas escolas. Então essa situação tem que ser mudada para um movimento de regularidade do patriotismo, um patriotismo consciente, não aquele patriotismo Brasil pelo Brasil, não, o Brasil que eu quero para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para essa geração que há de vir a partir do investimento que se faça agora em educação. Porque a única saída que eu vejo para o Brasil é a educação. E, Kleber, essas manifestações, né, só endossando o que o Higino está falando, essas manifestações elas vêm provando que o brasileiro está maduro, né? Porque foram manifestações cívicas, com responsabilidade, com educação. E isso é um excelente reflexo, né? Eu tive a oportunidade de participar de todos os movimentos, de ir para a rua com a minha família, com esposa, filhos e netos. E nunca vi um convívio, um espírito de união, de proteção de todos aqueles que eu me encontrei de verde e amarelo. De encostar um no outro se desculpando, onde tinha velhinhos, velhinhas, senhores e senhoras, deficientes, pessoas especiais em todos os sentidos, crianças, jovens, naquele clima de cobrança, naquela esperança, naquele amor que se sentia, por aquele amor à pátria. Então acho que tudo isso que vem a servir de lição para os nossos políticos. O povo está atento e com a informação na palma da mão, que as mídias sociais deu uma resposta imediata e dará nas próximas eleições. Aquele que não cumpriu o seu dever institucional com seus eleitores, outubro de 2016, alguns vão pagar a conta, e 2018 também. E que os eleitores escolham bem os seus devidos representantes. Então nós temos que ter uma perspectiva de dias melhores. Pelo menos isso eu tenho certeza que já dará um novo ânimo e encherá o coração de todos nós de esperança, que dias melhores virão e que teremos um Brasil muito melhor. Higino, Kleber, chegamos ao final, né, desse quadro de hoje e fica aqui o convite, né, de voltarmos mais vezes para a gente poder discutir mais sobre a questão do comércio, do empresário, né, da política, da influência da política na economia do país, né? Aí o que eu gostaria, né, que o Higino falasse se tem alguma receita, né? Você que conhece muito bem essa vida empresarial, essa coisa das entranhas, né, do comércio, da indústria, uma receita que você pudesse passar, né, aqui pessoal aqui do Tendências Negócios, para a gente atravessar esse 2016 e chegar a 2017 um pouco melhor. A família é a base de tudo. Não existe um empresário, o empresário é ele e o que está por trás dele, a sua família. Então esse conjunto de esforços
dedicados a uma ação específica, a uma atividade comercial, a um empreendedorismo, seja de que tamanho for, se ele estiver bem com essa retaguarda, ele já dará passos adiante no seu negócio, porque ele está confiante. E o segredo é trabalhar, o segredo é se especializar, o segredo é se modernizar. Isso, o acompanhamento das mudanças que o mundo exige que você faça, você tem que levar para o seu comércio, para a sua atividade, para a sua indústria, buscando sempre os nichos de mercado que cada vez hoje são maiores. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ser honesto consigo mesmo, que você vai ser honesto com os outros. E isso, para mim, é um dos pontos altos dos meus 42 anos de Brasil e 27 anos de empresário. E Kleber, para finalizar, né, uma mensagem aqui para quem nos assiste no Tendências Negócios. Muito bem, primeiramente, Alex, eu gostaria de, em nome da nossa diretoria, agradecer a você a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando em nome da Associação Comercial do Distrito Federal e dentro do que o nosso querido amigo Higino está dizendo, o que nos resta é exatamente isso, perseverança, acreditar em você próprio, saindo da zona de conforto, trabalhar muito e gastar pouco, principalmente no momento de crise. E, como bem foi dito, a união faz a força. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher, como foi dito. E por trás de uma empresa, naturalmente, tem uma família. E essas empresas hoje se tornam, cada dia e cada vez mais, em empresas familiares. Então, que Deus abençoe a todos nós e que abençoe o nosso país. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, Higino. Boa tarde e até o próximo programa.